Boa noite. Ela foi encarregada de coordenar a unificação dos programas sociais que estavam espalhados por vários ministérios. Especialista em programas de distribuição de renda, coordena agora o principal programa do governo Lula na área social. O Roda Viva entrevista esta noite a assessora especial do presidente da República, Ana Fonseca, secretária executiva do programa Bolsa Família. Ana Fonseca é cearense, tem 52 anos e é formada em História pela Universidade de Campinas, com mestrado em História Social do Trabalho e doutorado em Estudos sobre Família e Políticas de Renda Mínima. Pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, ela coordenou, em 2001, o Programa de Renda Mínima da Prefeitura de São Paulo, que oferece bolsa para famílias manterem seus filhos na escola. Em 2002, a convite do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, Ana Fonseca fez parte da equipe de transição do governo entre a vitória e a posse do presidente Lula. No ano passado, ela foi chamada para coordenar a unificação dos programas sociais do governo. Com o nome de Bolsa Família, o programa unificado foi anunciado pelo presidente Lula em outubro a 27 governadores. O Bolsa Família reuniu os 4 programas sociais que estavam nas áreas dos Ministérios de Segurança Alimentar e da Assistência e Promoção Social: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e Cartão Alimentação. O Bolsa Família repassa, em média, R$ 75 mensais a famílias com renda per capita entre R$ 50 e R$ 100 por mês. Lançado em outubro de 2003, atendeu até dezembro a 3.600.000 famílias. Pretende chegar a 11 milhões de famílias até 2006. O programa procura atender um número maior de pessoas carentes, principalmente nas regiões metropolitanas, onde os problemas de moradia, emprego e custo de vida são mais dramáticos. Pessoas que não conseguem atingir renda acima de meio salário mínimo e que, por isso, não saem da condição de dependentes sociais. Para entrevistar a secretária executiva do programa Bolsa Família, nós convidamos Márcio Moreira Alves, colunista do Jornal Globo, Mônica Teixeira, editora de Ciência e Tecnologia da TV Cultura, Sueli Caldas, diretora da sucursal do Rio e colunista do jornal O Estado de São Paulo, Gilberto de Menstein, integrante do Conselho Editorial do jornal Folha de São Paulo, autor de livros educacionais e criador da ONG Escola Aprendiz, Paulo Moreira Leite, diretor de redação do jornal Diário de São Paulo, e Simone Coelho, diretora do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e de Ação Comunitária, IDECA. O Roda Viva é transmitido em rede nacional, pela rede pública de televisão, para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Se você quiser participar deste programa, pode fazer a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão pelo nosso telefone, que é o 0 Operadora 11 252 6525. Temos também o fax, que é o 0 Operadora 11 3874 3454, ou o endereço eletrônico do Roda Viva, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcon. Queria começar com uma provocação. Parece que o Bolsa Família está andando mais depressa do que o Fome Zero. Foi criado em outubro e agora já tem 3.600.000 pessoas sendo atendidas no país inteiro. O Fome Zero não chegou a isso. Qual que é a diferença? A diferença é que o Fome Zero não é o cartão alimentação. Na verdade, reparando os números, o Bolsa Família atendeu no mês de dezembro 3.615.596 famílias, o que dá em torno de 14 milhões de pessoas. Então, a provocação, eu não vou entrar nela, porque o Fome Zero é muito mais do que o cartão alimentação. O cartão alimentação do Fome Zero era pensado como algo emergencial e o Fome Zero tem pelo menos 15 programas mais estruturantes, digamos assim, as cisternas, os bancos de semente, banco de alimentos, microcrédito. O Fome Zero é muito mais do que o cartão alimentação. Quer dizer que demora mais para implantar? Não quer dizer que demora mais para implantar, é que o objetivo não era exatamente atingir um número de famílias. Aquelas famílias em situação muito grave, em situação de emergência, era um público-alvo privilegiado do Fome Zero no semiárido do Nordeste e no Vale do Jequitinhonha.
mas o Fome Zero era muito mais do que o cartão alimentação. Ao fazermos a unificação, as famílias beneficiárias pelo cartão alimentação migraram, digamos assim, para o programa Bolsa Família e o Fome Zero continua com as suas ações. Ana, de uma coisa, finalmente o Bolsa Família é um programa focado e muito bem focado nos mais pobres entre os pobres. São aqueles que têm, que vivem com uma renda de até R$50 por mês. Então, está bem focado nessa faixa de renda das pessoas, que são realmente as pessoas que mais precisam de política pública. No Brasil, os programas sociais, eles beneficiam ainda hoje muito mais as pessoas de classe média, às vezes até rico, e os menos pobres entre os pobres. Tem um estudo do Ministério da Fazenda que diz que só 4% dos gastos com a área social chegam até a essa faixa de pessoas que vivem com R$50 por mês. Só 4%, entre 100% dos gastos sociais do país. Então, o cartão Bolsa Família veio para atender essa população. A concentração de renda no Brasil, ela é muito cruel e é muito enraizada e tem fortes dos tentáculos políticos, de lobbies. Analisando simplesmente a concentração de renda pública, por exemplo, só de renda pública, não de renda privada, daquilo que o contribuinte paga para o governo, você vê a distribuição que é feita dessa renda pública na área social, é o seguinte: tem, por exemplo, a aposentadoria do judiciário. No judiciário, a aposentadoria tem R$6.000 em média. Paga-se R$6.000 para o aposentado do judiciário, do contínuo até o desembargador. A média é R$6.000. O maior orçamento da educação vai para a universidade pública, que atende grande parte famílias ricas, filhos de famílias ricas. Além do mais, o Sistema S, por exemplo, SESC, SENAI, SESI, que são contribuições das empresas que repassam para os preços. Portanto, os empresários costumam dizer, olha, o dinheiro do SESI é da empresa. Não é. Não é porque a empresa repassa o dinheiro para os preços. Então, é um imposto. Quem paga é o contribuinte. O dinheiro do SESI, do SENAI, que são mais de 3 bi, está indo mais para as federações e confederações de empresários, para construir suas sedes luxuosas, etc. Porque todos eles cobram por curso. O curso deveria ser de graça e eles cobram por curso. Você não quer sintetizar? Eu só queria listar como é que se concentra a renda no Brasil, porque eu queria que você colocasse... Eu queria conduzir a pergunta, finalmente, para dizer o seguinte. Qual seria uma forma, você não acha que seria justo, uma forma do governo atacar realmente esse problema de frente e todos esses recursos que são gastos com classe média, com classe rica, fossem canalizados para aqueles que precisam realmente, os mais pobres entre os pobres, os que vivem com R$50 por mês? O Bolsa Família está precisando de dinheiro, né? Precisando de verba. Quer dizer, não seria justo tirar a verba desses programas sociais para canalizar para o Bolsa Família? Como atacar isto? Sueli, o Bolsa Família é um programa que se dirige às famílias com renda até R$100, né? Pagando hoje no Brasil um benefício no valor de média Brasil, R$72,80, e com um orçamento para esse ano de 2004 de 5,4 bilhões. Se em termos comparativos observarmos o orçamento, por exemplo, do Ministério da Assistência, o benefício de prestação continuada, garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social, aquela transferência no valor de um salário mínimo para as pessoas de 65 mais anos e para as pessoas portadoras de necessidades especiais que não podem prover seu próprio sustento nem de tê-lo
garantido por suas famílias, aí vão mais 8 a 10 bilhões de reais nesse programa. O gasto social é vultuoso no Brasil. Quanto à questão da universidade, eu sou uma originária da Universidade Pública, do grupo escolar da cidade onde eu nasci, em Fortaleza, Grupo Antônio Salles, da escola estadual onde estudei, da Universidade de Campinas, e um bom investimento foi feito nesses termos. Eu acho que a universidade deve ser pública e gratuita, porque essas pessoas que estão na universidade, elas também financiaram, através das contribuições, o serviço público, o setor público, né? É justo que também frequentem as universidades e tenham direito a... Não estou propondo, Ana, que se cobre pela universidade pública, não. Eu acho que deve continuar pública. Eu só acho que poderia cobrar, via imposto de renda, os filhos de famílias mais ricas. Ana. O pai podia pagar no imposto de renda. Ana, bem objetivamente, é evidente a importância de políticas compensatórias de redistribuição de renda. Agora, o que eu queria saber bem sinteticamente, quer dizer, o programa Bolsa Família vai para além de uma mera redistribuição de renda, mera não, importante, mas ou terá no seu bojo programas de geração de renda, de fazer com que o cidadão saia dessa situação de penúria objetivamente? Simone, o que tem de particular no programa Bolsa Família, quer dizer, o Brasil já vem de uma longa história de transferência de renda. Aliás, em 13 de novembro de 1995, sentada aqui nessa cadeira, com você sentada aqui, aí esteve o prefeito de Campinas, Zé Roberto Magalhães Teixeira, numa coisa muito comovedora. Naquele ano, ele morre no ano seguinte, em 96, ele morre 3 meses depois. Tem uma coisa importante acontecendo aqui, neste programa. Estava você, estava Roberto Godoy, naquele momento do Estadão. Eu lembro porque eu assisti o programa, acho que o Brasil inteiro assistiu aquele programa com o Zé Roberto. E estava o Suplicy também aqui nessa... Só vamos esclarecer, o Roberto Magalhães Teixeira, que era, na época, prefeito de Campinas e do PSDB. Campinas, que implantou lá no município um programa de garantia de renda mínima. Era muito curioso, porque em 91, abril de 91, o senador Suplicy no Senado propondo um programa de renda mínima, aprovado em dezembro daquele ano. Zé Roberto Magalhães Teixeira realizando o programa em Campinas, nosso querido Grama, morreu 3 meses depois de vir aqui, 29 de fevereiro, num ano bissexto como é esse, novamente, são essas as coincidências da vida. E naquele momento, no Brasil, tínhamos o programa de Campinas e o programa do Distrito Federal naquele mês, porque no mês de dezembro, o programa de Ribeirão Preto, com o hoje ministro Antônio Palocci. Aquele programa é uma grande novidade no campo das políticas públicas no Brasil. Por quê? Porque ele pretende, na verdade, transferir a renda com condicionalidade de colocar a criança na escola, porque a educação pública e gratuita está assegurada desde a Constituição dos anos 30, né? Sim. Qual é a coisa difícil? É fazer a prega funda entre a lei e a possibilidade do exercício da lei. E Zé Roberto em Campinas e Cristóvão lá no Distrito Federal o fazem, e o Brasil inteiro começa a discutir, a fazer Jundiaí, Piracicaba, Salvador com a Lídice da Mata, está acontecendo isso em todo o Brasil. E é, na verdade, um meio para acesso a políticas universais como saúde, como educação. E o governo federal vem depois, né? Você vê que a lei que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos aos municípios que implantarem programa de renda mínima é de 97, 98, final de 98, começo de 99, começa a ser
implantado, que depois vai dar origem ao que a gente conheceu como Bolsa... Só posso dizer uma coisa antes de perder isso? Eu não sei se foi exatamente o que a Simone perguntou, mas é a coisa que mais me provoca. Até que ponto, Ana, falando sinceramente, não se cria uma dependência dessa verba sem que se consiga a autonomia do indivíduo? Isso. Então, porque está se dando, está se dando. Em que momento, você fala, bem, não se tá, o Bolsa Família não é para ser ad eterno, é para ser um momento, uma alavancagem. Sinceramente, hoje, falando numa situação de crise econômica, de recessão, ou de baixo crescimento, ou de subemprego, você está tranquila que esse dinheiro está realmente indo para a autonomia das pessoas? Você tá segura disso hoje? Eu fiz uma longa digressão para falar disso, mas também para dizer uma coisa. Olha, tem uma história aqui atrás do Bolsa Família, uma história do Brasil, uma história de municipalidades. Naquele momento, os objetivos eram exclusivamente esses, de garantir acesso a políticas universais, e que a ideia de portas de saída, de rota de saída, não estava muito presente ainda nesse formato desses programas. O que tem de inovador no programa Bolsa Família é, na verdade, a possibilidade de constituição, Gilberto, das portas de saída. Porque quando você diz que alguém é o titular do benefício, ele o é em nome da sua família, porque ele tem crianças e adolescentes. Muito bem. Mas se você não tomar todo o grupo familiar como alvo de outras políticas e programas, tá certo? A possibilidade de sair, de se independentizar, de sair autonomamente do programa é muito remota. Então, no programa Bolsa Família, nós estamos conjugando transferência de renda com condicionalidades, ou seja, com obrigação de frequência à escola, rede de saúde e tal, e com acesso privilegiado a programas e políticas complementares no sentido da constituição de portas de saída, de rota de saída do programa. Por exemplo? Por exemplo, a gente usa muito e se fala muito uma palavra chamada sinergia, e que pouco se traduz em termos práticos isso. Não é isso? O que é sinergia? Na verdade, é que você você transfere renda para a Ana, dá microcrédito para o Gilberto, Mas isso é o Fome Zero, não é o Bolsa Alimentação. Não, estou falando de sinergia. O que é? Se você não faz com que essas políticas e programas se casem, a força sinérgica delas é nula. Você não pode transferir renda para algum, fazer microcrédito para outro, economia familiar para outro. Então, nós estamos tomando todos os membros da família, ou seja, como alvo privilegiado de outras políticas. O primeiro passo é o cadastro. E programa. Se entrou aí, então tem direito aos outros programas, é isso? Isso. Não, aí são dois pedaços, cadastro e outros programas. Sobre o cadastro, muito se falou do cadastro, da qualidade do cadastro. O cadastro foi uma coisa muito importante. O cadastro único dos programas sociais do governo federal, que é de 24 de julho de 2001, é um instrumento muito importante de identificação das famílias. Desculpa. Mas eu não sei te respondido. Desculpa, Paulo. Do jeito que está hoje, a autonomia do indivíduo ainda é uma hipótese. Exatamente. É uma hipótese ainda. Porque é o seguinte, isso é um plano de governo que vai afetar o governo estadual, o governo municipal, vai se ter um grande cadastro, vai se investir em educação, para que em algum momento esse jovem não precise mais. Por enquanto é uma hipótese de trabalho. Não, é muito mais que isso. Deixa eu perguntar, exatamente. Qual é o seu horizonte de trabalho? Vamos falar assim, quer dizer, nós estamos começando um programa que começa com 3 milhões de famílias, o objetivo é chegar em 11 milhões de famílias, chutando 50 milhões de pessoas, que uma hora vão sair das asas do Estado, vamos falar assim, e vão estar andando aí. Qual que é o seu horizonte, assim? Porque isso significa, no fundo, fazer, não sei que número a gente vai dar para isso, uma revolução social. Eu não sei o que é, mas é uma coisa desse porte. 50 milhões de pessoas no Brasil é mexer com 1/3 da população. Qual que é o seu horizonte para isso aí? Quer dizer, estamos falando de governo, estamos falando... Quando é que a gente vai começar a ver isso aí? Isso, vamos começar a ver. A tua questão.
que tem a ver com ela, que tem a ver com a questão da Simone. Por exemplo, o que nós temos feito? Toda essa discussão com estados e municípios, com os estados que têm programas próprios de transferência de renda, nós estamos pactuando, nós já temos 5 estados em condição hoje de assinar um termo de adesão, estamos compatibilizando as nossas bases de dados, porque isso é muito complicado no federalismo, que ele assuma uma forma cooperativa, né? Que a União não faça, o governo federal faz um pedaço, o Estado faz outro pedaço, o município faz outro pedaço. Nós estamos batendo as nossas bases de dados, em primeiro lugar, isso, tá certo? Para ver quem é que recebe duplamente e quem não recebe nada, para que aquele Estado possa considerar como parte do valor do seu benefício a transferência, o que lhe dê uma margem de recursos para melhor ampliar ali e, simultaneamente, com os estados que tenham ou não tenham programas próprios de transferência de renda, programas e políticas complementares, para criar exatamente essas rotas de saída. E aí o cadastro, Marcum, é um instrumento da maior relevância. Por quê? Porque ele permite fazer o planejamento das políticas, é uma ferramenta de gestão e de planejamento de políticas públicas, olhando esse grupo familiar, quais são as políticas do plano local que podem ser implementadas no sentido da criação dessas rotas de saída. Será que vocês estão focando certo? Eu digo isso porque eu sou um repórter que gosta de ver as coisas. Porque eu não acredito nem em governo, nem em político. Eu vou ver, o que me contam eu vou checar. Eu fui a Cauã. E a Cauã eu encontrei a representante da igreja no programa Fome Zero. E ela me disse, eu estou sendo obrigada a fazer 1, 2, às vezes 3 reuniões por semana com as comunidades para saber o que é que elas querem. E não precisava fazer nenhuma reunião, porque todas me dizem a mesma coisa. Nós queremos água e queremos luz. E água e luz não estão no programa Fome Zero, ou não estavam naquele tempo, há 1 ano. Você e a doutora Zilda Ardos se queixa da exagerada e bestialógica burocracia que existe. Como, por exemplo, a tentativa de obrigar a quem recebe um vale alimentação de comprar na feira e exigir nota fiscal, quando nem o feirante, nem o comprador muitas vezes sabe ler e escrever. E por aí afora. Quer dizer, será que está sendo focado nessas coisas básicas? Essa de Acauã, por exemplo, querem luz e água, elementar. Pô. Estão dando luz e água? Não é, assim, ouvindo um pouco a senhora falar, falando assim, vamos catalogar, vamos fazer o cadastro. Quando é que a gente vai entrar para agir? Quando é que a gente... não é meio triste a gente estar precisando ainda saber qual é o problema? Saber qual é a dimensão das pessoas que a gente precisa atingir? Saber quem são as pessoas? Sabe, quer dizer, não é uma situação meio triste? Quer dizer, chega-se ao governo, entra-se, vem-se com plano, fala, daqui a pouco, daqui a 1 ano, talvez a gente saiba para quem a gente vai... Muito pelo contrário, Moreira Leite. Nós sabemos a quem atingir. E o que eu estou dizendo é que o cadastro é um instrumento importante para isso. Por quê? Até o ano passado, até 2002, o cadastro era como um sigilo bancário. O município não tinha acesso ao cadastro. Ele não era uma ferramenta do planejamento e da gestão. Em 24 de abril do ano passado, há uma prorrogação do contrato do cadastro. Hoje o cadastro é acessível, tem retorno do cadastro ao município. Se o município quiser fazer a seguinte gramática, me diga quem são as pessoas aqui residentes de 15 ou mais anos de escolaridade, cuja
mais anos de idade, 15 ou mais anos de idade, cuja escolaridade seja igual ou inferior à 4ª série do ensino fundamental. Ele tem isso e ele pode... Isso existia e não era acessível? Isso não tinha retorno ao município. O município mandava, eu posso dizer isso com todas as letras, porque gestora do programa de renda mínima da Prefeitura de São Paulo, e tenho orgulho de dizer que a Prefeitura de São Paulo fez, começando com o governador ainda o Mário Covas, tá certo? Depois com o Geraldo Alckmin, mais o governo federal, juntamos o renda mínima do município com o Renda Cidadã e com o Bolsa Escola do governo federal, porque entendíamos que eram todas famílias pobres, o programa tinha o mesmo público-alvo e que nós não íamos dispersar recursos públicos. Como dizia o sábio Bezerra da Silva, ao cobrar uma fatura numa gravadora, disse, ia para um, ia uma para outro, ia para outro, ao final ele disse... Mas é tudo, são 2 bolsos, mas é tudo da mesma causa. A mesma causa é o recurso público. E o recurso público, nós aqui, e isso foi possível fazer. Mas naquela, fechado parênteses, aquela condição aqui, gestora do programa em São Paulo, tínhamos uma cota, 79 mil famílias. E não tínhamos retorno daquelas famílias que tínhamos mandado. O diretor não sabia qual o efeito? Não tinha visibilidade, eu não lia dentro o cadastro, eu não lia, eu não sabia isso que hoje Você não sabia quais 79 mil famílias? Não, sim, sabia, eu não podia ler o cadastro, Mônica, eu quero dizer... Você não podia saber, cruzar lá com o dado do INEP, do Instituto... Na verdade, o cadastro, para mim, é bastante clara a importância dele, do ponto de vista de planejamento estratégico dos municípios e estados. Agora, isso deve ter exigido, e era isso que eu gostaria que você explorasse um pouco, um enorme esforço de articulação das diversas instâncias governamentais, governo federal, estadual e municipal. Né? Que tipo de dificuldades vocês enfrentaram nessa articulação? O que tem de dificuldade? Vocês lembram quando foi suspenso o lançamento do Bolsa Família, né? Acho que a Sueli ou o Gilberto escreveram sobre isso. Um dos dois escreveu, mais ou menos 21 de setembro do ano passado, escreveram sobre isso, que foi suspenso. O que é que acontece ali quando foi suspenso o lançamento do programa? O presidente disse, muito bem, e aí o que é que vocês conversaram com os estados e os municípios? Deu mais um tempo, que culmina na reunião do 30 de setembro na Granja do Torto. O que é difícil? E é difícil porque o Estado tem o seu próprio cadastro, o município tem seu próprio cadastro, o governo federal tem seu próprio cadastro. Como é que faz com que esses sistemas e essas bases de dados possam conversar, tá certo? Mais do que isso, as bases de dados conversar e fazer política. E todos querem aparecer também, o cartão é pequeno, né? Não, mas cabe todo mundo na fotografia, Gilberto. O cartão é desse tamanho. Cabe todo mundo na fotografia. Cabe todo mundo, não tem problema quanto a isso. Aliás, vocês viram que não tem um cartão chamado Bolsa Família? Esse cartão não existe. Não existe aquela senhora Miriam que aparece ali, é uma senhora de ficção. Esse cartão Bolsa Família não existe, as pessoas continuaram recebendo com seus próprios cartões. Ele existirá quando a gente começar a fazer essas pactuações, que todo mundo possa se colocar ali na fotografia, cabe todo mundo na fotografia. Porque o teu objetivo é chegar ao ponto do município, Ana. É chegar ao ponto do município. Você quer saber, o sujeito que mora em São Paulo, que programas ele recebe, o sujeito que mora em João Pessoa... Chega cada você vai saber o que ele recebe em cada instância de governo. Esse é o objetivo? Sim, o que eu quero, na verdade, os estados, normalmente, eles pagam muito mais, sempre pagaram, e os municípios, do que o governo federal. O Goiás paga 120, Mato Grosso do Sul paga 136, e assim
está variando. E é uma enorme crueldade que você tenha uma família aqui que recebia 15, 30 ou 45 do governo federal e sua vizinha recebendo 120, porque se trata de famílias em igualdade de condições. Então, na verdade, ao juntar os recursos, nós queremos também tratar de forma semelhante a essas famílias e poupar recursos públicos para aumentar a cobertura. E estamos combinando o jogo, digamos assim, com programas e políticas complementares para construir as portas de saída. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a instantes. Até já. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando a secretária executiva do programa Bolsa Família, Ana Fonseca. Para você participar do programa, o telefone é o 0, operadora 11 2526525. Nosso fax é o 3874-3454 aqui de São Paulo também. E o endereço eletrônico do programa é rodaviva@tvcultura.com.br. Entre as perguntas de telespectadores, eu selecionei 2 perguntas que são de diversos telespectadores e vou mencioná-las aqui. Mauro Silva, presidente do Grêmio Ser Sudeste, diz o seguinte: o governo federal anuncia que irá vincular os programas sociais a uma contrapartida do planejamento familiar. Que tipo de planejamento familiar e como será avaliada essa contrapartida? Na mesma direção, Ronaldo Espíndola, do Itaim, aqui de São Paulo, médico, pergunta o que a senhora acha da ideia da ex-senadora Emília Fernandes de atrelar esse programa de assistência ao controle da natalidade. Ana Regina Reis, médica de Jundiaí, diz... Ela, na verdade, faz uma observação, na visão dela, exigir contrapartidas como vacinação e controle da natalidade ao recebimento do Bolsa Família significa uma passagem de uma atitude que não quer ser paternalista para uma posição patronalista do governo. Como é que ficam os direitos das pessoas? Não é dever do Estado prover o bem-estar social? E, finalmente, Nilza Vitorino, de Ourinho, São Paulo, diz o seguinte, ou observa o seguinte, da visão dela: junto com esse programa, não deveria ter também uma orientação sobre o controle da natalidade? Essa é a primeira pergunta, depois eu vou fazer o controle, essa polêmica que apareceu sobre planejamento familiar, ora na versão controle da natalidade, ora na versão planejamento familiar. O programa Bolsa Família não fará controle da natalidade. Nós entendemos que os direitos, a sexualidade e os direitos reprodutivos são direitos dos indivíduos e não do Estado a determinar que um ou outro tenha que ter X ou Y criança. O que nós entendemos é que é importante oferecer informação sobre contracepção e também sobre concepção, porque quantas são as pessoas que querem ter crianças e não podem tê-las e não têm suporte ou recursos para concepção. Então, concepção e contracepção como direito de cidadania, não estamos falando e não falaremos jamais em controle da natalidade. Aliás, o Brasil assinou todos os documentos das conferências internacionais, a Conferência de Cairo, a Conferência de 94, e não é condição do programa Bolsa Família obrigar as famílias a fazerem controle de natalidade. Acho que essa é uma discussão completamente superada e não está no horizonte do programa. Mas por que não está? Ao cadastro? Hein? Por que não poderia estar algum tipo de aconselhamento, de apoio, que a mulher pobre tivesse menos filho? Por que não poderia estar como parte de uma contrapartida num nível pelo menos educacional, como tinha na Bolsa Alimentação, que exigia a mulher fazer exame pré-natal, amamentação? Por que não pode estar? Não, Gilberto, uma coisa é... Mas as mulheres hoje no Brasil têm muitos filhos? Não. Pois é. Não, as mulheres pobres têm muitos filhos. Você sai nos anos 60
da década de 60 para 6,28 crianças por mulher. Você tem hoje no Brasil uma média de 2,30 e alguma coisa, mas estamos falando de média, né? Uma cabeça no freezer e outra no forno. Isso é a média. O maior número de filhos está, em geral, associado à educação e renda, são duas variáveis Mãe menos importantes. Educada, não é isso? Com algumas diferenças regionais, e mesmo pelo mesmo grau de escolaridade e renda, tem algumas diferenças regionais. Mas eu interrompi. Gilberto, sim, o que as pessoas devem ter são as informações sobre se planejar, sobre concepção, sobre contracepção. Essas informações, sim, na rede de saúde, na rede de educação, mas não condição do programa que a pessoa não tenha um filho. Tu imagina, entrou no programa, minha senhora, a senhora não pode mais ficar grávida. Não. Eu só queria mudar um pouquinho de assunto, já que você diz que o Bolsa Família não é voltado mesmo para controlar a natalidade, é por aí mesmo. Agora, eu queria voltar ao cadastro, porque o cadastro, no programa de transferência de renda, num país como o Brasil, que tem essa dimensão toda do Brasil, com diferenças regionais, etc., com a complexidade que tem o Brasil, o cadastro é fundamental. É fundamental. E agora, eu vejo o seguinte, como o cadastro, se ele é bem feito, ele não tem manipulação política. Ou seja, os políticos, o prefeito, o deputado, o vereador, não sei o quê, não se aproveitam daquele programa social. Se o cadastro é mal feito e pode virar um programa social de benefício aos políticos. Então, eu te pergunto o seguinte, o grande teste do cadastro vai ser feito agora, que o Bolsa Família vai sair do interior e vem para os grandes centros urbanos. Vai acontecer agora em 2004, não é isso? Sim. Então, nos grandes centros, no interior, é mais fácil você identificar os pobres. Aquelas pessoas que vivem com 50, 100 reais por mês. No grande centro urbano, isso é muito mais difícil, é muito disperso. Então, quais são os cuidados que o Bolsa Família vai tomar para que o cadastro nos grandes centros urbanos seja um cadastro bem feito, que focalize realmente aqueles que precisam e que não sejam manipulados, o programa não seja manipulado por políticos? Certo. Sueli, toda essa discussão sobre o cadastro estava bichado, o cadastro era mau e tal, tem que pensar, em primeiro lugar, que o cadastro era realizado por cotas. Como eu disse há pouco, cota de 79 mil ali, outro tanto ali, ele não era universal, né? Essa era uma característica do cadastro. Desculpe, eu não entendi. Como assim? Eu também não. O cadastro... Mas o que distingue uma coisa da outra? Eram cotas? Cotas. Sim. Se eu faço um programa por cotas, você só manda 70 mil nomes. Claro, tantas coisas. Ele limita o universo de pesquisa. E aí chega o jornalista lá e diz, fulano de tal, é tão pobre quanto e não está no cadastro. E o município pode te responder, sim senhor, meu senhor, mas eu tinha apenas... Desculpe, isso significa que haverá pessoas no cadastro que estarão cadastradas e não estarão recebendo o Bolsa Família. O que eu estou dizendo porque do senão cadastro, dos problemas ditos a respeito do cadastro, era isso. A pergunta é a seguinte, se você não vai trabalhar mais com cota, se o governo não vai trabalhar mais com cota, significa que ele vai cadastrar todo mundo, mesmo que nem todo mundo receba o Bolsa Família? Sim. Sim. Perfeito, o cadastro é universal, não o cadastro de beneficiário. E como que faz o cadastro? Como é que faz assim? É o IBGE? No cadastro vocês cruzaram vários indicadores, né? Isso. Que vai para além da renda. Sim. Isso que eu ia responder, Simone, para a questão da Sueli. Como é que eu posso observar, está pensando isso dos grandes centros urbanos? Os grandes centros urbanos têm vantagens e desvantagens, porque tem muitos programas próprios de transferência de renda, Belo Horizonte tem, Porto Alegre tem, a região metropolitana de São Paulo tem, parte do Rio tem. Então, e tem muita tecnologia e recursos humanos, não é um grande entrave em termos
comparativo. Como é possível observar incongruências do cadastro? Quando você observa a renda ali declarada versus as condições de habitação, versus o consumo, você pode ter cruzamentos e fazer visitas domiciliares, fazer monitoramento, porque não basta cadastrar e pagar, tem que monitorar para saber se está chegando aonde devia chegar. Isso é uma questão que me preocupa, Ana. Desculpe. Que tipo de indicadores vocês vão construir para monitorar e avaliar a implementação do Bolsa Família? Nós estamos... duas coisas sobre isso, Simone, que nós estamos fazendo. E agora, estou dando essa notícia que não saiu ainda. Aqui, nós vamos fazer agora, em fevereiro, um grande seminário em Brasília com prefeituras e estados para discutir o cadastro e os programas próprios de transferência de renda e para discutirmos melhores experiências. Assim como no 20 de novembro último, fizemos uma discussão com especialistas que se queriam, que não se queriam, com muitos especialistas para discutir outros indicadores para a pobreza que não fosse exclusivamente a renda. Nós estamos fazendo um piloto de monitoramento agora, no final de fevereiro, para construir esses indicadores de monitoramento que eles ainda não estão construídos. Eu queria... Posso fazer? Eu queria perguntar o seguinte, eu queria entender um pouco do que você está falando e do que a gente observa a respeito de qual é, afinal, a concepção dessas políticas que o governo federal quer botar em andamento, tá certo? Quer implementar. Eu queria entender por que o governo federal criou ou recriou o Leve Leite e por que ele encerrou o projeto Alvorada, que era um projeto focado em municípios com baixo IDH. O Leve Leite, nós não criamos o Leve Leite. Foi recriado, foi isso? Não, Mônica. O que tem no Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar tem um programa de leite na região no Nordeste e no Norte de Minas Gerais, cuja produção de leite é menor do que a média, com ênfase, compra de leite para incentivar pequenos produtores, basicamente e fortemente de leite de cabra. Então não é um programa que visa a nutrição. Não é o ticket do leite, não. Mas não visa a nutrição das pessoas. Visa, sim. Então, assim como se compra, tem compras de milho, diferente do programa de alimentos, do ex-presidente José Sarney. Com o objetivo de incentivar aquela produção daqueles pequenos produtores nessa região. O resultado disso vai para a rede de proteção social, não é uma recriação do programa do leite. Tá bom, isso é uma coisa. Peraí. E o projeto Alvorada? E o projeto Alvorada? Que vocês deixaram, o governo do PT deixou morrer. Que era um projeto que estava sendo conduzido, aliás, pela presidência da República, por uma pessoa que está em uma posição semelhante à sua, o Vilmar Faria, né? O querido Vilmar foi meu professor. Então, qual era a crítica do PT a um programa como o Alvorada? Eu acompanhei pouco a discussão interna do projeto Alvorada, do portal Alvorada, que reunia um conjunto de ações de alfabetização, de muitas iniciativas. O que nós fizemos, na verdade, nesse campo, tá certo, que da transferência de renda propriamente dita, é disso que eu posso falar para ti aqui, para os ouvintes do Roda Viva, são acerca dos programas de transferência de renda. Nós unificamos esses programas dispersos e superpostos e pulverizados, sem deixar de reconhecer desde o primeiro momento o mérito desses programas. Acho que é uma coisa importante, nós não estamos inventando a roda. Do Bolsa
escola, Que já do existia, Bolsa Alimentação, foram Vale programas Gás. do Auxílio Gás, que foi mais recente, vocês de 2000, estão incorporados, 2002, nós incorporamos tudo isso. E incorporamos porque foram importantes aquelas iniciativas, elas foram importantes, elas pertencem à nossa história da nação. O uma Alvorada, coisa... não. O Alvorada eu não posso te dizer porque eu conheci pouco o programa Alvorada. Se eu disser qualquer coisa vai ser superficial. E, na verdade, quando nós unificamos esses programas, porque eles estavam todos um dentro do outro, tá certo? Com várias estruturas para operá-los, uma pulverização muito grande de recursos, dos recursos públicos. E uma coisa muito sedimentada do ponto de vista, recortada do que é uma família. Então, para o Bolsa Escola, era 7 a 15 anos. Aí vinha para o Bolsa Alimentação, 0 a 6 anos. Mas era toda a mesma família. Então, acontecia que o cadastrador passava lá e te cadastrava, depois passava o do Bolsa Alimentação e te cadastravam outra vez, e a tua vizinha... Ana, nenhuma... desculpa te interromper, né? Eu sou um colunista político. Vou te fazer uma pergunta política. Você juntou essas iniciativas todas, Bolsa Escola, Bolsa isso, Bolsa aquilo, gás. Muito bem. O que o ministro José Graciano e a ministra Benedita da Silva vão fazer na vida? Vão jogar dominó? Porque não tem mais o que fazer. Muito pelo contrário, Márcio. A ministra Benedita, no Ministério da Assistência Social, tem tarefa da maior importância, porque o que a Constituição de 88 fez? E depois se transforma em lei. A Lei Orgânica da Assistência Social é uma legislação da maior relevância e importância que tem naquele ministério, com recursos importantes. O que tem ainda naquele ministério? Tem o PET, ali dentro, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Tem mais o programa Agente Jovem. O Ministério da Assistência tem o que fazer e tem o que fazer constitucional e legalmente o que fazer. O Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar não é o cartão alimentação. A única coisa que veio para o Bolsa Família, na prática, foi o cartão alimentação. Então, o que tem tarefas a esses ministérios, eu estou convicta que tem essas tarefas. Ana, só um pouquinho. Uma contradição? Feliz, só um pouquinho, vou fazer as perguntas dos dois telespectadores aqui. Ana Borges, de Marília, São Paulo, pergunta o seguinte: como é que ela pode conseguir o cartão do Bolsa Família? Ela tem 60 anos e não tem renda nenhuma lá em fora. E o Fabiano Batista de Almeida, de Juazeiro do Norte, no Ceará, diz o seguinte: estou desempregado, sou casado, sendo que minha esposa trabalha como assalariada, ganha um salário mínimo e até hoje não consegui, diz ele, fazer o cadastro em nenhum programa social. Como é que ele deve proceder para fazer o cadastro único dos programas sociais? Já procurou a prefeitura e não conseguiu nada. Imagino que há já outras pessoas na mesma condição. Sobre o Juazeiro do Norte, Fabiano de Juazeiro do Norte, o programa Bolsa Família dirige as famílias com crianças e adolescentes de dias de vida a 15 anos de idade e renda por pessoa da família menor ou igual a R$100. Se ele se enquadrar nesses critérios, ele pode e deve se inscrever no programa. Se é um casal, que o cabeça do casal ganha um salário mínimo, não se enquadra. Depende se eu dividir pelo número de pessoas. Por 2 dá 120. Tá. E no caso Você escreve aonde? Na prefeitura? Ana, uma pergunta. Eu só queria fazer uma provocaçãozinha. Deixa só o Paulo Moreira Leite para a gente democratizar um pouco aí, por favor. Isso, por favor. O meu jornal é o Diário de São Paulo, o jornal que eu dirijo, é da cidade. E uma das coisas mais impressionantes que aconteceram em São Paulo, acho que nos últimos 10 anos, é essa invasão da cidade por miseráveis que moram embaixo de pontes, que estão no seu farol, que fazem acrobacias na frente do seu automóvel. Quer dizer, tem uma presença da miséria urbana brasileira, acho que ela nunca foi tão forte nem nunca tão marcante. E esse retrato, acho que é uma coisa que agride, é uma coisa que dá aquela sensação de que nós estamos sendo conformados a viver com isso, dá a impressão que os poderes públicos em todos os níveis aceitam isso como uma coisa
inevitável e que isso agora vem aqui para todo sempre. Tem até um artigo do Antônio Hermílio esse domingo falando, vamos fazer alguma coisa ou não vamos fazer alguma coisa. Você consegue imaginar que... Eu queria perguntar assim, por que não se faz alguma coisa para a gente pensar que daqui a um ano a gente não vai ter mais isso? O que falta fazer para falar, olha, essa miséria mais humilhante, mais deprimente pro lado de lá e pro nosso lado também, é deprimente para todo mundo, como é que a gente não acaba? São 10 mil pessoas em São Paulo, sei lá quantas são no Rio, não é muito. Como é que a gente não acaba isso? Isso. O artigo do Antônio Hermílio eu li, e ele fala das 10 mil pessoas e 2 mil crianças, né? E parece bastante simples, porque 10 mil pessoas é nada, exatamente, né? É pequenininho, basta um espaço físico e alguns profissionais e a questão está resolvida. E você vê, já faz algum tempo que eu saí daqui, mas o Boraceia, da Prefeitura de São Paulo, uma coisa enorme, 17 mil metros quadrados, está atendendo aí, oferece 2 mil refeições dia, 500 Mas como é que a gente não tira essas pessoas da rua? Isso, Como é que a gente deixa que uma criança de 5 anos fique pedindo dinheiro para a gente no farol? Ou você dá o dinheiro, você dá o dinheiro. Você dá o dinheiro. Não dá, mas não, se pode. dá? Eu não dou. Você não mas dá. às vezes eu Você dou. dá. Você fica com culpa, eu você dou. não dá. Você fica Claro. Mas enquanto der, vai ter, Paulo. Enquanto permitir, mas é claro, mas... A Ana dá, você dá esmola na rua? Mas então nós somos todos complacentes. Quando vê uma criança bater, você não dá esmola? Não me aperta o coração. Mas então como é que é isso? Você dá esmola? Primeira pergunta, você dá esmola? Não. Tá Nunca bom, dá esmola? Não. Então precisamos educar todo mundo para não dar. Não dou. Mas já vi situações muito difíceis. Já tive... Não vou contar isso aqui ao vivo, porque o bar, nem todo mundo do Brasil vai conhecer, mas uma criança vendia flores e eu estava com um amigo que comprou as flores e deu de volta a criança. E ela se pôs a chorar e ele ficou desarmado. E por quê? Porque ela teria que vendê-las outra vez e ela já devia... Queria ir para casa, né? Então, mas Tá no com sono. entanto, Mas São não Paulo... São duas É que não é São Paulo, isso é um vê. fenômeno Não, nacional, mas né? é- São Paulo porque a gente está aqui. Veja, Paulo, país, 10 mil pessoas, 10 mil adultos, ele dá os números, entre 25 e 56 anos. É tudo e as impressionismo, criancinhas mas e tal, enfim. pororô, aparentemente é muito pouco, mas precisa mais do que um espaço físico, porque se fosse um espaço físico Não é só e espaço fosse físico, evidentemente. profissionais, isso seria bastante simples de resolver. Você tem que persuadir as pessoas a saírem das ruas e isso não é simples. Mas elas não estão ocupando um espaço que é público. Não. A gente não está deixando uma... Olha, eu vou fazer uma colocação assim que vai parecer bem estranha e vocês digam aí, mas a gente não está entregando a cidade. É um espaço público. Por que a gente deixa as pessoas transformarem, por exemplo, em frente ao cemitério? Tem um cara que passou meses residindo ali, que tinha cachorros, cozinhava na rua. Tudo bem, é isso. Ou então a gente vai intervir e para intervir com sucesso a gente vai ter o que oferecer. Me dá a impressão assim, como a gente não tem o que oferecer, a gente está democratizando, transformando em democracia isso aí. Será que não? Estou perguntando assim, porque o seu trabalho eu sei que foi respeitável, sei que você foi para Brasília depois de ter feito aqui coisas muito boas, mas assim, eu estou querendo entender por que a gente não consegue resolver isso de fato. Sem medidas fascistas, vamos falar claramente. Se fosse 12 mil pessoas, isso aqui em São Paulo é nada para uma população de 10 milhões e 400 mil habitantes. É porque o problema é mais do que um espaço físico, é mais do que recurso humano. Você tem que persuadir as pessoas a saírem das ruas. E o país precisa crescer, não é? E o país precisa crescer. Mas essas pessoas estão morrendo mas já. Ele Quando quer mais resolver crescer, elas não vão ser absorvidas. aqui. As pessoas que estão na rua, elas já passaram. Infelizmente, eu acabei de voltar de Nova York. Estava cheio de camelô na rua. E o assunto camelô discutido na primeira página do New York Times, como a gente discute aqui. Pois é. Então não é tão... Estou falando de um país de terceiro Mas mundo, é que a primeiro maior mundo. parte dessas pessoas de que você está falando, essa paisagem urbana que mudou muito em São Paulo. Mudou mesmo, mudou no Tá Brasil, pior. né? Vamos falar francamente, mudou no Brasil, não vamos... Não, mas em São Paulo é muito marcante. Nos marca, mas é essas verdade. pessoas estão principalmente trabalhando na rua. Elas não estão Não, principalmente tá bom. pedindo. As crianças estão sendo exploradas. Não estou falando das crianças, não. Estou falando Sim, mas das quem tá lá, trabalhar é ser tem um adulto explorado. lá, de né? adultos, Como que é? de adultos Trabalhar é ser explorado. Eu queria lembrar... Mas então, mas deixa eu Vamos perguntar. só um pouquinho, eu só queria lembrar mais uma vez.
Nós estamos entrevistando, Ana, não vamos transformar isso claro. num debate sobre as crianças e os adultos que vivem nas ruas. Eu teria muito a contribuir. Então, mas eu quero perguntar nessa uma coisa. Então, Então, por favor. o programa Renda Mínima de São Paulo é o maior do Brasil. Aqui, uma vez, nesse mesmo lugar, o secretário Márcio Pockmann disse para mim, nós temos uma coisa que me pareceu uma espécie de uma angústia dele. Ele estava sentado do meu lado e ele disse, olha, a gente faz o maior programa do Brasil e é uma gota no oceano. Não sei se foi exatamente isso que ele falou, mas ou então um grão de areia na praia. Quer dizer, esses programas de transferência num país que não cresce há muito tempo, num país que tem essa desigualdade social e de renda que a gente sabe qual é. Esses programas, um pouco voltando à pergunta do Paulo, qual é o seu horizonte? O que você tem à sua frente? Quer dizer, quando tiver 11 milhões de famílias em 2006, como o presidente Lula disse, 11 milhões de famílias num programa de renda mínima vai ser o fracasso da política econômica, porque o que a gente espera é que 11 milhões de famílias, 50 milhões de pessoas não precisem de renda mínima, não é isso? Bom, o Márcio, quando veio aqui... Ele não estava no centro. Sim, eu sei que estava aqui, ele estava aqui de entrevistador. Eu não sei com quem a gente estava entrevistando, não lembro. Claro, porque quando se atende, o município de São Paulo atendia mais de 100 mil famílias, pagando um valor elevado de benefício médio, tinha chegado em 50 dos seus 96 distritos administrativos. Agora, Mônica, dá para pensar os programas de transferência de renda desde várias óticas. Por exemplo, quanto custa, se a gente pensar em custo, uma criança que repete e ocorre a evasão escolar? Tá certo? É um super investimento. Eu não sou contra gastar o dinheiro, eu acho que até tem que gastar mais. Não é isso que super investimento. Se eu pensar a renda como um direito de cidadania, que é outra compreensão que possa ter. Tudo bem, mas as pessoas permanecem na miséria, é isso que eu estou dizendo. Isso é que eu fico chocada. Agora, melhorou e muito, alivia e muito, no plano imediato, alivia e muito as condições de penúria e privação das famílias. No plano dos municípios, é muito impressionante o impacto que tem. Se pensar o seguinte, em média, Brasil, hoje, o Bolsa Família representa, em média, 18% do fundo de participação dos municípios. Representa 26% das transferências do Fundef. Representa 10% do total das transferências constitucionais. Isso é recurso circulando no plano local com efeitos multiplicadores. O presidente Lula ganhou a eleição, começou a ganhar a eleição, quando o comercial de televisão, antes ainda de começar a campanha política, feito pela agência Duda Mendonça, apresentava uma criança pedindo esmola, uma família vivendo embaixo de uma ponte, e ao final de todos aqueles comerciais aparecia um petista, um ator atuando como petista, dizendo o seguinte: se você é daqueles que se sensibiliza um pouco com essa imagem, você pode até não saber, mas no fundo, você é um pouco PT. E foram um pouco PT que ganharam a eleição para o presidente Lula, porque só com o PT ele não ganharia. Eu tenho a impressão, não sei se eu estou errado, que nenhum desses um pouco PT imaginou que a ação social do governo Lula fosse conjugar os programas de transferência de renda do governo Fernando Henrique e organizar melhor o que estava sendo feito. Imaginava-se algum tipo de modificação mais radical, no sentido correto da palavra radical, em busca da raiz. Alguma coisa que fosse mais efetiva. E é nesse sentido que vários telespectadores aqui levantam questões como a que eu vou citar agora, que eu acho que ilustram isso aqui. O Sérgio Botelho, por exemplo, diz que esse programa não vai resolver o problema das famílias carentes, vai afundar ainda mais a situação. Ou o Vitor Aleixo, que é publicitário de Amparo, São Paulo, diz: até que ponto esse programa serve para resolver os problemas de acesso a uma vida digna aos cidadãos de baixa renda? Você não acha que no futuro o governo pode repassar mais e mais recursos e o problema da renda e do acesso das pessoas a uma vida melhor pode não ter sido resolvido? Não é só paliativo? Não é só paliativo. Eu estou convencida de que foi importante ter feito a unificação dos programas, que nós jamais iríamos fazer uma política de terra arrasada, agora vamos inventar
tudo o que já está feito, vamos reconhecer tudo o que está feito e como vamos dar um passo adiante, porque se tratou exatamente disso, foi isso o que fizemos. Se a gente pegar de 2003 a 2006, só com a unificação, e eu não acho que esse seja algo o mais importante, a racionalização Vai se economizar dos recursos. 4,5 milhões. Vamos economizar 400 milhões de reais, isso não é pouco, tá certo? Do que estamos fazendo. Triplicamos o valor do benefício, tá certo? Fizemos algo que é difícil fazer, que o espírito da cooperação no federalismo prevaleça sobre o espírito da competição. Então, devem estar engajados no combate à fome, à desigualdade e à pobreza. Acho que não foi pouco. E acho que aqueles... Mas como é que dá o passo adiante? Nós estamos dando o passo adiante com os programas e as políticas complementares, criando rotas de saída a esses componentes dos grupos familiares. É disso que se trata. E o impacto desse programa no plano local, eu acabei de dizer esses números, não é insignificante, pelo contrário, é muito elevado os efeitos multiplicadores desse programa. Acho que vamos precisar de tempo e para dizer, veja o que aconteceu aqui ao se colocar 400 milhões todos os meses nessa economia. Efeitos dinamizadores, com certeza, certamente ocorrerão. Ana, então, por que então, Ana? Por que então? Uma rota de saída. A partir de agora, o Bolsa Família está sendo implementado, está sendo fortalecido e vai se focar também rotas de saída, como você denomina, do Bolsa Família. Agora, por que não concentrar nisto, ao invés do presidente Lula, semana passada, lançar um programa que chama Programa de Renda Mínima, que nada mais é do que o Bolsa Família? Só por quê? Porque o parlamento aprovou? Porque o senador Suplicy vai agradecer ao Lula? Por que lançar esse programa? Eu não entendi. Ninguém entendeu. Então, mas é igual a renda mínima do Suplicy e o Bolsa Família, esse conjunto de programas? É a mesma coisa? E parece que o programa do Eduardo Suplicy é universal, não é isso? Isso. Sim, mas você não tem dinheiro para isso. Isso. Mas aqui é uma questão importante aí, né? O que é um programa universal e o que não é um programa universal. Não, o projeto do senador Suplicy, tal qual aprovado pelos senadores, de todos os partidos, aliás, o relator era o Francelino Pereira e o presidente sancionou, o que ele diz? Ele diz que todo cidadão brasileiro, independente da sua condição de renda, terá direito à participação na riqueza da nação. Ponto. Isso é possível no Canadá, aqui no Brasil não. Ponto. Primeira parte ali. Segunda parte. A estratégia de implantação será gradativa e dirigida àqueles mais necessitados. Olhando desse ponto de vista, eu podia te responder que o programa Bolsa Família já é o programa do Suplicy começado. É esse o passo naquela direção que o senador vislumbra. Qual é a diferença entre um e o outro? Porque o programa Bolsa Família, ele tem um corte, Mônica, por renda familiar. O projeto do senador Suplicy é uma renda incondicional a todo e qualquer brasileiro. Porém, é um programa que prevê implantação gradativa a partir de 2005, focalizados nas pessoas mais pobres. Ele é um programa que prescinde da descendência. Não tem nenhuma condicionalidade. Isso, e prescinde da descendência morando sob o mesmo teto para ter acesso como o Bolsa Família. E eu estou respondendo a Sueli que, olhando o programa do Suplicy para frente, eu digo, o Bolsa Família já é o programa do Suplicy começando. Voltando um pouco à questão das rotas de saída,
se unificou vários programas, certo? E se unificou também as contrapartidas das famílias, porque, por exemplo, o Bolsa Escola, a criança tinha que estar na escola. Quer dizer, essas contrapartidas vão ser fiscalizadas e monitoradas de que forma? Porque isso pode significar uma rota de saída. Isso, mas essa daí é de mais longo prazo, né, Simone? Pensar que os efeitos da educação, eles são muito, para essas crianças, eles são muito mais demorados do que tu possa também concentrar políticas mas você tira e ela da rua e bota ela na escola. Mas estou dizendo melhora o cenário do Paulo. Então, os efeitos da escolaridade se fazem sentir no mais longo prazo. Você sabe melhor que eu sobre isso. O que, se unificamos as condicionalidades, daquelas do Bolsa Alimentação, do Bolsa Escola, numa coisa coerente com essas condicionalidades que vinham dos programas anteriores. Com aquela da manutenção da criança na escola, de 2 faltas, da gestante fazer o pré-natal e aquilo que já tinha como condicionalidade para o grupo familiar tá Ou mantido. seja, agora, em vez de uma família que antes recebia apenas a verba do Bolsa Família e prestava contas com relação às crianças... Só aquelas do 7 a 14, ela presta conta do grupo inteiro. Do grupo inteiro familiar. Tá. É isso. Ana, e vamos pensar um pouco em dinheiro. Se forem... Mas antes de falar isso, eu queria, na verdade, perguntar a pergunta que eu quero fazer é outra. A gente falou aqui, a Sueli falou várias vezes, na necessidade de focar programas. E você agora acabou de se fazer uma diferença entre o programa proposto pelo Suplicy e o programa que você está coordenando, que é o fato do seu ser focado e do Suplicy ser universal, dirigido a todos os brasileiros. Primeiro, eu queria saber se você acha que os programas devem ser focados ou devem ser universais, os programas de política pública. Do ponto de vista técnico, quais dão o melhor resultado? E a segunda coisa, eu queria te fazer que você começasse a resposta dizendo o seguinte: o SUS, na sua opinião, é um programa universal ou é um programa focado? O ministro disse que é um programa universal e focado. Eu não espero não essa polêmica... Só explicando, universal porque todos os brasileiros têm direito ao SUS, focado porque quem usa o SUS é porque precisa do SUS. E aí ele mostra. Mas veja, eu estou de acordo com o Humberto e o SUS é o Sistema Único da Saúde. É universal. A saúde é um direito universal. Tanto quando se discutia o cartão do SUS, tinha por trás dessa discussão, mais antigamente, o seguinte problema. Como o Ministério repassa uma coisa que chama PAB, o piso da atenção básica, tem um PAB per capita, habitante ano, e um PAB por programa. PSF, PACS e tal. Mas como a saúde era universal, em algumas situações o prefeito podia comprar uma Kombi e transportar as suas pessoas para o outro, e aí o outro devia atender porque era universal. Uma função importante naquele momento da discussão do passado era que o cartão também funcionasse como uma câmara de compensação. Ele é universal e focado no sentido que os pobres que vão atrás, entre aspas, né? Não, porque, o que o ministro disse não é isso. Não, tem a declaração porque, aqui. Veja só, Mônica, quando você faz... Não, ele disse, focado porque quando a pessoa de classe média procura o SUS para fazer o transplante, é porque ele não pode, esta pessoa que tem direito ao programa porque ele é universal, ela não pode pagar esse transplante porque ela não tem meios de pagar o transplante. Era disso que eu ia te dizer. Quer dizer, a conta, você faz o seguro saúde privado, o modelo seguro, você contribui e você vai cobrar o seu serviço, tá certo? E muitas vezes o teu seguro saúde não cobre e tu vai para o SUS para fazer. E inversamente, ninguém ressarce o SUS
em relação ao povo que paga modelo seguro, porque devia ser Mas você prefere ressarcido. programas universais ou focados? Você acha que são melhores para os brasileiros, para o país onde você vive hoje? Essa discussão da focalização versus universalização, ela é uma discussão que teve aí alguns meses atrás com a professora Maria da Conceição Tavares, dizendo que são políticas focalistas e tal. E, na verdade, falar em focalização e universalização no Brasil é uma disjuntiva complicada, porque, dado o contingente de pobres, é difícil se falar em focalização, porque o foco é muito grande. O foco é muito grande, tem que abrir a Câmara totalmente, né? Porque quando a pobreza... Grande angular. Mas a equipe... Quando a pobreza é um fenômeno residual, aí faz sentido falar de algo focalizado. Nos termos da nossa sociedade, não faz sentido falar de focalização nesses termos. Mas isso é diferente do que a Sueli está falando. A Sueli está falando do destino daquilo, está chegando bem, no sentido que todos que estão dentro daqueles critérios estão recebendo. Ana, vamos fazer mais um rápido intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com Roda Viva, entrevistando esta noite a secretária executiva do programa Bolsa Família, Ana Fonseca. Para você participar do programa, o telefone é o 0 operadora 11 252 6525, o fax é o 3874 3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva@tvcultura.com.br. Você também pode dar a sua sugestão para o programa, fazer sua crítica e, como sempre, a gente faz, todas as perguntas que não forem formuladas serão encaminhadas à entrevistada para que ela possa eventualmente tomar conhecimento e, se for o caso, responder. Duas perguntas aqui, mais ou menos na mesma direção. Vanessa Souza, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, diz o seguinte: como pensar em programas de inclusão quando se tem uma grande impossibilidade de criação de emprego? Como é que as pessoas vão ela usa um neologismo aqui, empoderar e entrar no mercado que não existe? Há programa de transferência de renda com criação de empregos ou o trabalho perdeu a sua centralidade? E Nereide Mosolino, professora, que manda a sua pergunta pela internet também, não diz de onde ela está escrevendo, diz o seguinte: para minimizar o problema social, diz ela, acredito apenas no ensinar a pescar e não em dar o peixe. Pergunto, o que é que o programa está fazendo para ensinar a pescar? Quer dizer, tem emprego? Não. O que é que eu queria dizer sobre isso? Não. O que é que eu quero dizer sobre ensinar a pescar e não dar o peixe? É uma crueldade enorme, né? Porque tem que dar o peixe também, né? Enquanto ensina a pescar, pelo amor de Deus, dê o peixe, né? Não é justo, senão a pessoa não vai ter nem força para segurar o anzol. O que nós estamos falando do empoderamento do qual ela fala aí. O que eu acho que as pessoas ganham enquanto incorporação ao programa, sobretudo com os programas complementares, coloca-se no horizonte dessas pessoas a possibilidade de saírem com as suas próprias pernas do programa. Claro que o Brasil, país, precisa crescer, né? E precisa crescer gerando emprego, crescimento com geração de emprego, mas nós já crescemos a taxas muito importantes e nem por isso reduzimos as nossas desigualdades. Mas o programa Bolsa Família não é um programa de empregabilidade, de qualificação nesse sentido da empregabilidade. Sim, desejamos fazer capacitação, qualificação para colocar no horizonte das famílias essa possibilidade, mas isso não é tão imediato quanto faz sugerir. Quer dizer, se a gente estivesse num navio, isso era uma espécie de boia salva-vida. Tá certo. É isso? Né? O programa Bolsa Família é jogar uma boia salva-vida para o sujeito não morrer afogado.
Não, é Depois mais do que vamos isso, discutir. né, Marco? É muito mais do que isso. É porque eu acho que a gente tem dificuldade de compreender a renda como um direito e como um direito de cidadania. Uma sociedade como a nossa, organizada, com base no mundo do trabalho, é só você ir aí nos dias de São Expedito, que é avexado para danado, e está todo mundo com a carteira de trabalho, né, das causas perdidas, querendo que algo aconteça. Nós temos um modelo de proteção social que é fundado no emprego, uma contribuição e um direito a um benefício, tá certo? Nós temos um modelo de proteção social muito fundado no modelo seguro, né? E quais são os primeiros benefícios desvinculados de contribuição? Aposentadoria rural, em 1974, a renda mensal vitalícia e os benefícios derivados da Constituição de 88, que estão na Lei Orgânica da Assistência Social. Fora desse leque, não tem benefício independente de contribuição. Isso é um passo, os programas de transferência de renda são um passo adiante em relação a essa concepção mais estreita de nisso proteção. aí de ensinar a pescar, não havia uma ideia do microcrédito ir atrás, quer dizer, vir em seguida? Sim. Ou seja, você dá microcrédito para o chefe de família, para ele montar um negócio, para ele agricultura familiar ali, para ele produzir alguma coisa. Isso está nos planos do programa? Isso está nos planos do programa. Com relação ao microcrédito, também há que se identificar, Sueli, pessoas com capacidades e potencialidades empreendedoras, não é isso? Em algumas experiências, se você não identifica potencialmente pessoas empreendedoras, isso fica difícil. Tem um debate aqui, né, na Roda Viva com o Zé Roberto Magalhães Teixeira, onde ele conta, Márcio estava aqui presente, a história de uma senhora da Prefeitura de Campinas que pegou o dinheiro que recebia do programa, andou comprando uns tanquinhos, que aquela coisa bate a roupa e não tosse, e oferecia para a redondeza, para lavar os panos de prato e oferecia isso nos bares. Isso é uma pessoa com mentalidade extraordinariamente empreendedora. Sim, é necessário o acesso ao microcrédito para aquelas pessoas com potencialidades empreendedoras para que seu negócio vá adiante. Isso vem, digamos, nesse pacote daqueles programas e políticas chamados complementares. Mas para isso, o que é que tu precisa? Voltamos ao tema do cadastro. Quem é o perfil desses grupos familiares no plano do município e a oferta de políticas e programas que tem no plano local. Isso vai ser necessariamente descentralizado. Necessariamente descentralizado, gestão compartilhada, governo federal, estados e municípios. E o dinheiro não sai do Bolsa Família, o dinheiro sai de outros setores que não, para o microcrédito, por exemplo, não é. Sim, do você Bolsa tem Família. linha de microcrédito na Caixa Econômica MDA. Federal, no Banco do Brasil, você tem iniciativas próprias. Tivemos recentemente no Banco do Bolsa Nordeste, que é o maior programa do Brasil. O Banco do Nordeste do Brasil, quando eu tive recentemente no Ceará, tive com o presidente do BNB, que tem linha de crédito para essas populações. Então, você precisa olhar quais são as políticas e programas existentes no plano local, muitas vezes com recursos do governo federal, como essas coisas dos recursos do FAT. No governo, tivemos recentemente uma reunião com o professor Singer para ver onde estão o chamado oportunidade solidária, todas essas iniciativas para fazer um mapeamento no Brasil, para que a gente passe esse perfil dessas pessoas versus as ofertas no plano local, para que se possa fazer essas rotas de saída. Ana, deixa eu pegar um pouco carona nessa veia aí que você tomou, no seguinte sentido, quer dizer, eu acho que no Brasil hoje já existe, e isso, digamos que foi mérito do governo Fernando Henrique, durante o governo Fernando Henrique se conseguiu se articular bastante bem, cresceu a articulação entre governo
empresas, fundações e sociedade civil organizada. Eu queria um pouco que você discorresse, quer dizer, localizar onde estão esses nichos de capacitação da população, né, nessa via do microcrédito. Quer dizer, eu acho que a sociedade civil organizada avançou muito, né, com experiências bastante interessantes. Isso foi abandonado? Quer dizer, essa articulação com as empresas e fundações e sociedade civil, a gente não ouve mais falar. Né? Como é que está isso? Pelo contrário, Simone, pelo contrário, olha, veja a experiência do Banco do Povo de Palmas, que você deve conhecer bem. Do Banco do Povo, chamado Banco do Povo, da Prefeitura aqui, da Prefeitura do município de São Paulo. Você tem realizados com recursos públicos e governamentais e com recursos de fundações e de outros parceiros aportando recursos aí dentro. Essas iniciativas, elas continuam e são bem-vindas e são importantes de levarem adiante. Aqui o Gilberto sabe bem disso, porque o programa, o Bolsa Trabalho, né, vocês têm umas parcerias aí, que são os jovens entre 16 e 20 anos de idade que recebem uma bolsa e recebem capacitação de uma rede vasta de organizações não governamentais que recebem para fazer o acompanhamento, para fazer a qualificação desses jovens. Essas iniciativas estão... Agora, Ana, só falando uma pergunta em cima disso. A eleição já acabou, já passou um ano, você é uma intelectual, uma estudiosa. O que o PT falava da política social do Fernando Henrique estava um pouco exagerado, a julgar da forma como vocês reciclaram os programas. A política social do Fernando Henrique era melhor do que o PT falava no palanque para poder chegar ao poder ou não? Sinceramente falando, agora que já passou aquele clima eleitoral, você que agora está comandando a política do PT e teve que pegar uma política social anterior. Olha, era tão ruim como se falava no palanque? O que eu acho que tinha de ruim, embora às vezes são coisas inevitáveis. Às vezes você paga um preço elevado por pioneirismo, tá certo? O pioneirismo tem um preço, muitas vezes tem, os outros que vão depois, tem o mérito de quem fez antes. O que eu acho em relação aos programas de transferência de renda, que houve muita disputa, que o Bolsa Escola lá, o ministro Paulo Renato, não precisava ter feito também o Bolsa Alimentação, mas eu acho que isso pertence ao passado, eu não gosto de olhar pelo retrovisor, vou olhar para frente. Esses programas eram importantes, mas eles mantinham características antigas das políticas sociais. Eles não conseguiam, tinha pulverização, superposição, elevado custo administrativo, disputa mas hoje entre... Também tem, hoje também tem. O Bolsa Família não tem. Não tem, mas tem o governo de estado ainda tem uma política, as prefeituras não têm uma política. Se pegar, olhar de cima o gasto social, ainda tem muita pulverização e fragmentação. Sim, tem, mas o que é o esforço que estamos fazendo? Por exemplo, eu vim aqui conversar com a minha querida amiga, secretária do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Maria Helena Guimarães de Castro, porque tem o programa Renda Cidadã. No passado foi possível fazer junto o município e o Estado e a União, e acho que vamos continuar fazendo. Estamos fazendo com a Bahia, tá certo? Com o governo do Estado da Bahia, esse esforço de fazer com que o espírito da cooperação prevaleça na federação. Isso é uma coisa difícil, é uma cultura institucional arraigada, mas acho que estamos em franco progresso nesse campo. Ana, você acabou me dizendo, né? Se você achava tão ruim como se dizia, né? Acho que... Sinceramente, você acha? Não é... Você acabou de dizer. Você quer dizer que eu não te disse? Porque vocês esculhambavam, que era o diabo, é cearense, mas passou um tempinho em Minas. Que era horrível e tal, mas na verdade que não era tão horrível assim como dizia. Eu sou cearense. Por que o João Paulo mandou tirar o vidro da Câmara dos Deputados? Claro, porque não tem mais petista para jogar dinheiro em cima dos deputados. Eu acho que tinha características que eram ruins. Eu própria,
na condição de pesquisadora do Núcleo de Políticas Públicas da Universidade de Campinas, quando em 96 visitamos pela universidade todos os programas de transferência de renda, já chamávamos atenção para essas questões das políticas de transferência de renda. Era ruim porque tinha superposição, porque tinha elevado o custo meio, tudo isso está mantido. Mas eu acho que não adianta, não é bom ficar acirrando ânimos nessas coisas. Eu acho que é importante, pelo menos, olhar pelo lado positivo. Foi um passo importante, demos um passo adiante e eu estou satisfeita pela experiência do Brasil estar indo nessa direção. Apesar do passo adiante, da satisfação, e nosso tempo está terminando, eu pedi uma resposta curta, e eu sei que poderia ser longa, às vezes eu tenho a impressão que a sua tarefa é mais ou menos a de esvaziar um oceano com um dedal. Não dá uma certa angústia diante da dimensão do problema e, de outro lado, certamente da quantidade de desejo que você deve ter de fazer as coisas nessa área, já que é essa área que você escolheu para ser a da sua atividade pública e profissional, não dá uma certa angústia, quer dizer, as dimensões do problema de um lado e das perspectivas de solução do outro? Olha, me dá um prazer muito grande fazer o que eu faço. Eu posso dizer a vocês que eu senti um prazer, uma emoção fortíssima com aquela história publicada no New York Times, do Vandelso, que ia ao Mucuripe, onde eu passei a minha infância, ia às segundas-feiras lá comprar peixe, e que tinha a música do Fagner, das velas do Mucuripe. Vão sair para pescar e eu vou jogar as minhas mágoas nas águas fundas do mar. E eu vi aquele menino que ia jogar não as suas mágoas, mas naquele mar, jogar a rede para levar o arroz e o feijão para a sua família. E pensei, e ver que ele vai passar de ano, ver que ele não precisa mais fazer aquilo. Eu senti que eu tive uma oportunidade extraordinária na vida de estar ajudando a fazer isso. Pode ser pequeno, mas para mim é grande. Aquela matéria me deixou completamente comovida. Se fosse para acontecer, só aquilo estava de bom tamanho. Assim como fosse para acontecer aquilo daquela senhora que falou da coragem de sorrir, que comprou tudo, pegou o dinheiro do programa e comprou... Primeiro dinheiro que ela recebeu. Primeiro dinheiro que ela recebeu e comprou uma dentadura porque ela tinha algo espetacular que ela precisava, que era a coragem de sorrir de novo. E aí a gente se dá conta que nós, os humanos, não vivemos só no mundo da natureza e da biologia. Não se trata apenas de fazer reposição das nossas necessidades, das nossas proteínas e das nossas calorias. Como diz os Titãs, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. E como diz os Titãs, a gente tem fome de quê? Não é certo? E é tão grande do que nós temos fome, e é tão importante fazer isso que já valeu, já tá valendo. Muito obrigado pela sua entrevista, Ana. Como sempre, todas as perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas para você. Obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana, até segunda. No livro